Olá pessoal, o nosso curso de História hoje abordará a resolução de uma questão do Enem 2013. É a questão 5 da prova rosa, ou a questão 3 da prova azul, ou a questão 160 da prova branca, ou a questão 38 da prova amarela. O enunciado é o seguinte: no dia 1º de julho do ano de 2012, a cidade do Rio de Janeiro tornou-se a primeira do mundo a receber o título da Unesco de Patrimônio Mundial como paisagem cultural. A candidatura foi apresentada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, foi aprovada durante a 36ª sessão do Comitê do Patrimônio Mundial. O presidente do IPHAN explicou que a paisagem carioca é a imagem mais explícita do que podemos chamar de civilização brasileira, com sua originalidade, desafios, contradições e possibilidades. A partir de agora, os locais das cidades valorizados com o título da Unesco serão alvo de ações integradas visando a preservação da sua paisagem cultural. O reconhecimento da paisagem em questão como patrimônio mundial deriva de a. Presença do corpo artístico local, b. Imagem internacional da metrópole, c. Herança de prédios da ex-capital do país, d. Diversidade de culturas presente na cidade, e. Relações sociedade e natureza de caráter singular. Bem, pessoal, essa questão ela aborda o tema patrimônio cultural. Perfeito? É uma competência 6 e habilidade 27 lá presente, né, na matriz de referência do Enem. Nós possuímos conceitos de patrimônio, né? Várias formas de conceituar o patrimônio. Uma delas afirma o seguinte, que nós podemos considerar o patrimônio, né, tipos de patrimônio: material e imaterial. Perfeito? Esses dois tipos aqui, o que seria, né? Bem, o patrimônio dito material é basicamente aquele que normalmente você consegue pegar, você consegue apalpar, você consegue ter nele, né? Por exemplo, os monumentos históricos, né? Um teatro centenário, né? Um prédio de reconhecido valor histórico, né? Como cultural e social. Bem, já o imaterial é um pouco diferente, porque ele normalmente não é aquele coisa que você às vezes consegue pegar. É aquele, por exemplo, que vem de uma prática, por exemplo, de ofício, né? Nesses famosos tipos de ofício. Por exemplo, um tipo de fabricação qualquer, como é muito conhecido, por exemplo, o queijo de Minas, né? Que ele é basicamente tombado como um patrimônio do tipo imaterial. Bem, poderia ser também a cachaça do Nordeste, né? Bem, a paisagem, ela é basicamente herdada de todo o ambiente que nos circunda, né? Então, a interação que existe entre a transformação histórica e a própria natureza, né, dá tudo o cunho cultural, que é o conjunto, né, arquitetônico e também a prática cultural da própria cidade. Aquilo que é perceptível aos nossos olhos, à nossa visão, né, no Rio de Janeiro, fazem parte de todo um contexto que fez com que o Rio de Janeiro fosse agraciado com esse título pela Unesco. Perfeito? Então, voltando aqui ao assunto em foco, né? A cidade do Rio de Janeiro, ademais, ela completará 450 anos no ano de 2015. Além do mais, também será a sede dos Jogos Olímpicos em 2016, né? Esse título que ela recebeu de Patrimônio Mundial como uma paisagem cultural, né, da Unesco, né, em muito vai ajudar a imagem da cidade, né? Porque a cidade do Rio de Janeiro, ela está, pois, sintetizando toda a civilização brasileira, como foi dito aqui, né, no enunciado da questão: originalidade, desafios, contradições e possibilidades da civilização brasileira.
Então, o Rio de Janeiro possui uma diversidade em toda a sua área urbana, né? São ricas e grandes manifestações sociais com uma bela herança herdada, né, desde seu passado, né, de praticamente 450 anos. Além disso, o Rio de Janeiro, além de ser conhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco, né, por conta, evidentemente, dessa simbiose entre a cidade em si, né, seus monumentos históricos. Por exemplo, nós temos lá um monumento muito conhecido, que é o Cristo Redentor, né? A própria paisagem material, né, que ela possui ao mesmo tempo a montanha, né, aqueles morros, e também o oceano, o mar ao seu lado, a Baía de Guanabara. Tudo isso mostra uma relação perfeita entre a natureza e a sociedade, ou entre a sociedade e a natureza, né? Portanto, esse patrimônio histórico ele foi dado também, não apenas, se a gente analisar as opções, presença do corpo artístico local, não necessariamente. Imagem internacional da metrópole, não somente em relação à imagem. Herança de prédios da raiz capital não é somente os prédios, né? Existe um outro lado também imaterial. Diversidade de culturas presentes na cidade? Sim, mas existem outras coisas. Agora o item E, ele sintetiza de uma forma bastante correta a relação sociedade e natureza de caráter singular. E, portanto, esse daqui seria a nossa resposta. Obrigado pela atenção. Continue a nos assistir, avaliar nosso canal.